babies. How are you? Good, very good. Let's start our English class. Let's go. Bom, vamos iniciar mais uma semana com a aula de inglês, babies. E aí, como vocês estão? Good, very good. Let's start, babies. Vamos iniciar a nossa aula de inglês. Mas antes eu tenho uns recadinhos para falar para vocês. Bom, essa semana é a semana de revisão. Então você que pegou o livro agora ou que não fez alguma atividade que sentiu dificuldade, essa semana vai ser semana de revisão. Então nós vamos revisar todo o livro que já fizemos, as páginas que fizemos e os exercícios que também já estão ok, certo? Então você pode mandar mensagem no privado, né? Que aí eu vou respondendo, tá? Se você tiver dificuldade em algum assunto. Teacher, eu não aprendi a usar as colors em inglês, eu não consegui falar como eu gosto em inglês. Você vai mandando vídeo aí pra gente ir interagindo, né? E conversando e esclarecendo essas possíveis dúvidas que vocês têm, ok? Guys, eu trouxe um song que é sobre os Little Indians. Não é essa Haduri, é Little Indians, tá? É one, little, two, little, three, little Indians. Ele fala sobre os numbers. Então a gente vai contar em inglês, ok? Ready? Prontos? Let's start. Eu vou botar play no song e você já se prepara pra gente cantar juntos, ok? Wait, espera, calma aí. Let's go. Todo mundo dançando. Índiozinhos, Little Indians. One, little, two, little, three, little Indians. Four, little, five, little, six, little Indians. Seven, little, eight, little, nine, little, 10 little Indian boys. Traz pra frente. 4 little, 3 little, 2 little, 1 little Indian boys. Four little, 5 little, 6 little Indians, 7 little, 8 little, 9 little Indians, 10 little Indian boys. Four little, 3 little, 2 little Indians, 1 little Indian boy. Little Indian boy. Um índiozinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Good. Let's go, babies. Let's start our English class. Let's go. Let's go, guys. Hello, let's start our English class, babies. Vamos lá iniciar nossa aula. É o seguinte, galera, como eu disse no início do nosso vídeo, eu falei que essa semana seria somente semana de revisão, certo? Então a gente vai trabalhar o nosso livro, nosso English Book. A gente vai falar um pouquinho sobre as atividades que nós já fizemos nele, tá? Eu vou comentar um pouco sobre os exercícios que já foram feitos, mas eu sempre vou explicando, tá? O passo a passo, os assuntos que nós já estudamos. Lembrando que o nosso livro de inglês é esse Yellow Book, língua inglesa, certo? Bom, eu vou explicar novamente alguns exercícios, porque que tem alguns alunos que talvez tenham pego o livro agora, ou que talvez recentemente tenha recebido seu material, ou que não fez alguma atividade que ficou super em dúvida. Então é uma oportunidade de fazer a revisão e atualizar o seu livro, certo? Nós já concluímos todas as atividades desse primeiro bimestre.
todas já foram feitas, já estão todas ok, certo? Mas se caso você que é um aluno novato, que pegou o livro recente, que não fez, é uma oportunidade de atualizar o livro também, ok? Então é por isso que eu vou explicar um pouquinho de tudo que a gente já passou. Alright? Ready, babies? Let's go, let's start our English class. Get your English book, please. Okay? Open your English book in page 5. Page 5. Lembrando que a página 5 foi o início, né, das nossas aulas, onde nós iniciamos falando sobre Letters and Words. Letters and Words é o nome dessa primeira unidade que trabalhamos no primeiro bimestre, por isso que se chama Number 1, Letters and Words, porque ele vai ser voltado totalmente para o ABC, você vai aprender um pouco do abecedário em inglês, a soletrar, certo? O som de cada palavrinha, de cada letra, alright? E aqui embaixo nós temos o que? 2 questions, essas 2 perguntinhas, elas são a respeito do livro, da unidade. Essa parte 5, ela não precisa ser respondida, em nenhum momento, na verdade, não tem o exercício para você responder, mas respondemos aqui as 2 perguntinhas no livro mesmo, tá? Essa é page 5, ok? Deixa eu passar aqui o nosso primeiro slide. O nosso primeiro slide, ele traz o ABC, porque o ABC, ele vai se apresentar nesse livro, ele é necessário, porque nós vamos ter que soletrar algumas palavrinhas, então a gente vai trabalhar o ABC também. Então, a page 6, ele traz novamente aí uma pergunta. Look, take a look, dá uma olhada, observa. How do you spell it? Butterfly. How do you spell butterfly? B-U-T-T-E-R-F-L-Y. Então, ele trabalha o que? A pronúncia de cada letrinha, por isso que ele trouxe novamente o ABC. Porque para você soletrar uma palavra, né, um nome, uma coisa, você precisa saber o som de cada letra em inglês, certo? Então é por isso que eu trouxe o ABC e o som de cada letra em inglês embaixo para você observar e depois você soletrar, ok? Mas a gente ainda vai soletrar, calm down. Eu vou já colocar aqui as letrinhas, na verdade as palavras para a gente soletrar. Na page 6 a gente já fez também. Page 7. Page 7 era matching color, trabalhou colors e uns W8 questions também. Ele perguntou, what's your name? How do you spell it? How old are you? What's your phone number? How many brothers do you have? How many sisters do you have? São W8 questions, são perguntas pessoais, na verdade, né? Perguntas que a gente faz diariamente. Qual o seu nome, sua idade, como que se soletra, certo? How many brothers do you have? How many sisters do you have? Quantos irmãos são os brothers e quantas irmãs você tem? Essas são perguntas comuns, tá? Mas que o livro traz novamente, por quê? Quando você chegar lá no 5º ano, nós vamos trabalhar bastante essa parte de W8 question. Teacher, esse W8 question que você fala é o quê? É toda pergunta que inicia com esse WH. Certo? O HO, ele é uma exceção e ele entra nesse grupo, porque é uma pergunta, certo? Nós falamos assim que W8 question é aquelas famosas perguntas que se usam em entrevistas. What's your name? Where do you live? What's your phone number? Ok? Então, tudo isso é pergunta que geralmente fazem nas entrevistas. Então, é por isso que é importante você ficar ligado nesse uso delas, tá? Então, o livro ele trouxe, mas de uma forma bem básica. E voltado para quem? Para a Silvia. Então, é por isso que ele traz aí no exercício da página 7, what's your name? Aí você teria que ligar. Onde que estaria a resposta? No caso, é a Silvia que está respondendo. Então, teria que verificar uma resposta onde estivesse Silvia. E aí, nós temos lá a resposta. I am Silvia. Aí sim, eu iria pintar a bolinha do lado do nome dela, da color blue, porque what's your name está toda na cor azul. Então, a resposta também, eu pintaria aqui a bolinha de azul. Sempre casando os dois, ok? Bom, essa parte também já fechamos, certo? A page 7 foi, na verdade, a page 7 a gente já fez. Nós já fizemos tudo, mas se caso você não fez, que faltou atualizar, é uma oportunidade realmente de você atualizar seu livro aqui.
E aí vamos para a page 8, que foi a outra atividade, uma atividade bem bacana que o livro trouxe novamente. Vocês lembram quando vocês estavam no terceiro ano? Yes, perfect. Bom, no terceiro ano nós trabalhamos as clothes e colors. O livro no quarto ano ele trouxe novamente clothes and colors, que é para relembrar as cores, as roupas. Então ele coloca assim, look and complete the sentence. Aí ele fala assim, vai dando a letra A, B, C e D a respeito de alguns dos personagens. Eu só teria que completar com nome, idade de cada um e o que eles estão usando de roupa, né? Shorts, socks, jeans, sneakers. E essas roupas vocês estudaram lá no terceiro ano. Então, por isso que o livro do quarto ano ele faz isso, né? Essa revisão até das séries anteriores. Então, por isso que você tem que estar relembrando, né, os assuntos que já foram estudados não só agora, mas que a gente já estudou lá no terceiro ano, ok? Bom, essa parte também já estamos ok. Foi um exercício que nós já fizemos, mas é que, como eu falei, né, nós vamos estar sempre revisando. E agora sim a gente pode falar sobre o ABC. O how do you spell it? Quando ele faz essa pergunta, significa assim, como que se soletra? How do you spell? Por exemplo, você se apresentou para um americano, um gringo, né? Um foreigner. What's your name? My name is Julie. Julie. How do you spell it, Julie? G-U-L-L. Não sei. Julie tem várias formas de escrever Julie. Ela vai soletrar a forma que é o nome dela. Por exemplo, se você fala, meu nome é Tassiana. I am Tassiana. My name is Tassiana. What's your name? My name is Tassiana. How do you spell it, Tassiana? T-A-C-I-N-A. Tassiana, ok? Eu estou soletrando, porque se caso o estrangeiro não entendeu Tassiana, aí eu tenho que soletrar cada letrinha, né? Isso para ele entender que o meu nome é daquela forma. Tassiana. T-A-C-A-N-A. Ok? Tassiana. Mas se eu chegasse para você e perguntasse assim, what's your name? Você responderia, my name is, seu nome. E eu pedisse para você soletrar, how do you spell? Você precisa saber o quê? As letras do seu nome em inglês, o som das letras do seu nome em inglês. Por isso que eu trouxe o ABC para você treinar. Então vamos treinar juntos? Let's go, everybody, repeat. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Good, very good, guys. Bom, como eu disse, é importante você saber o ABC. E se caso eu cobrar o ABC no nosso exemplo, né? Vamos, por exemplo, na página, nós já fizemos a página 9 também. Página 10, page 10 do livro. Nós trabalhamos na question 5, listen and write. Como é que era feito esse listen and write, teacher? Por exemplo, no number 1, eu iria soletrar cada letra que vai formar alguma coisa ali. Eu vou soletrar cada letra e iria formar uma palavra. Por exemplo, number 1, robot. Eu não ia falar, claro, robot antes, eu ia soletrar. R-O-B-O-T. Robot. Formou robot. Esse é o listening. Então, se exemplo, se na nossa avaliação tiver lá um listening que envolve spelling bee, você precisa estar atento ao quê? A cada letrinha que eu vou soletrar para formar a palavra ali, né? Na questão 1, no number 1. Então, é por isso que você precisa estar atento ao quê? Ao ABC. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, N e assim vai. Por exemplo, 2, que formou pencil, eu tenho que soletrar. P-E-N-C-I-L. Esse é o pencil. Formou apple.
Apple. E assim vai. O livro ele trabalha muito esse spelling bee, que é para justamente vocês estarem atentos ao som de cada letter, ok? De cada letrinha. Página 11 também nós trabalhamos dessa forma, trabalhamos o spelling bee. Vocês lembram que teve bem aqui o número 1 até o número 30 de opções de palavrinhas, né, que eu poderia soletrar até chegar na 30. Mas como é muita palavrinha, não ia dar para soletrar muitas, né? Eu soletrei algumas, na verdade, né? Se eu não me engano, a gente fez até o número 5, mas tem bem mais. Dá para trabalhar muitas coisas. A gente estudou muitas coisas, né? Nós trabalhamos aí colors, WH questions, dá para trabalhar muita coisa no Spelling Bee. Vocês lembram, não sei se vocês lembram do Soletrando, que tinha aquele programa, né? O Soletrando. É mais ou menos isso, só que aqui nós estamos trabalhando com inglês, então você vai soletrar não em português, mas sim em inglês, ok? Bom, a page 11 eu poderia dizer que a gente já fechou, já está ok, certo? Vamos para a próxima página. Page 12, deixa eu passar aqui o nosso slide. Page 12, ele traz as professions, né? Lembra que eu falei que nessa parte aqui nós iremos trabalhar sentences. Finalmente a gente vai trabalhar frases. Frases simples, né? Usando o verbo to be, que é o famoso ser ou estar. E aqui no primeiro slide eu sempre estou trazendo esse slide para deixar bem claro o uso do ser ou estar do verbo to be. Nesse sentido de profissão, eu estou usando o sentido ser. Então, é por isso que ele fala assim, look, he's a teacher. Olha, ele é um professor. Look, she's a dentist. Olha, ela é uma dentista. Então, o quê? Ela é um ser, né? Ela é o quê? Dentista, professor. Wow, they are pilots. No, uau, eles são pilotos. Então, esse sentido de ser. Aqui no nosso slide eu coloquei da seguinte forma. Iremos trabalhar verbo to be, que significa ser ou estar, ok? No sentido ser, temos o seguinte exemplo. I am a teacher. Eu sou uma professora. No sentido estar, exemplo, he is dancing. Ele está dançando. He is dancing, yeah. Então, aqui, como eu trabalho profissão, eu vou vir no sentido ser. O dancing, he is dancing, que está dançando, isso você não vai ver agora. Calm down. Quando você for para o 5º ano, aí sim você vai estudar sobre estar. Aí sim, no 5º ano, você vai ver frases que vai trabalhar nesse sentido. Ele está jogando bola, está jogando futebol, ela está estudando, ele está lendo livro, eles estão conversando. Aqui não, aqui por enquanto no 4º ano a gente vai ficar nesse sentido de ser alguma coisa, ok? Ser um professor, ser uma dentista, pilots, ok? Por isso que a página 12 ele trouxe as professions para a gente trabalhar as profissões já nessas frases aí, ok? Então vamos lá continuar. Então a gente tem aí o verbo to be. Eu trouxe essa nossa gradezinha que é para a gente ver um pouco sobre o verbo to be. Nós temos o sujeito I, he, she e o they. Nós podemos trabalhar o I, que a gente pode trabalhar no nosso livro, nós podemos trabalhar até na avaliação. He, she, como ele trouxe no livro, he's a teacher, she's a dentist. We e they, que já é o plural. Nós, we e they, eles ou elas. I am a teacher, eu sou uma professora. Ele, he is a dentist, ele é um dentista. She's a doctor, ela é uma médica. We are pilots, nós somos pilotos. Or they are pilots, eles ou elas são pilotos. Então esses são os principais sujeitos que nós iremos trabalhar, por isso que eu sublinhei aqui no nosso slide para vocês ficarem bem atentos. Quais são os sujeitos que nós iremos trabalhar durante o nosso livro, durante o primeiro bimestre, ok? Não está difícil, guys. Esse assunto ele é um assunto bem simples, na verdade.
e a gente sempre está verificando ele, sempre revisando também, ok? Então essa parte também já está ok. Vamos para as professions. E sim, nós temos as professions. Vamos relembrar quais são elas. Let's remember, everybody repeat, okay guys? Let's go. Doctor, teacher, dentist, pilot, firefighter, police officer, bus driver, chef, salesperson, engineer, computer programmer. Ok, very good. Então, essas são as professions que nós estudamos de acordo com o nosso livro. Ele trouxe somente essas. O slide também eu estou trazendo de acordo com o nosso livro, certo? Eu não coloquei a mais. Eu posso acrescentar na próxima aula para vocês darem uma olhada. Algumas profissões que não tem assim... as mais comuns seriam as mais diferenciadas, ok? Então, na próxima aula eu vou trazer. Então, nós temos aí doctor, teacher, dentist, pilot, firefighter, police officer, bus driver, chef, salesperson, engineer, computer programmer. Ok? Então, a page 13 também já está ok. Nós já fizemos a página 13. E aí... Vamos verificar a page 14, também que foi uma atividade que nós já fizemos também. Look and choose. Esse look and choose ele foi bem interessante. Na verdade, ele fez assim, ele apresentava, né? Cada kids apresentava um membro da família e dizia assim, this is my father. Eu olharia o que? A imagem, né? De que eles estão vestidos, né? Para saber qual seria a profissão de cada um. This is my father, this is my mother. E aí eu iria marcar qual seria a resposta correta de acordo com a profissão deles. Ok? Essa page 14 também já está ok, nós já fizemos. Page 15, follow the lines and numbers. Siga as linhas e numere. A 15 também já fizemos, era só para ligar. Foi uma atividade também que envolveu as frases e as professions. Também já fizemos. Só estou explicando se caso você ainda não fez, é uma oportunidade de atualizar essas atividades. Ok? Page 15. Page 16. Complete the sentence. Complete as frases. Bom, eu tinha lá nas frases letra A, B, C, D, I, E. Letra A, B, C, D, E. E as frases eram as seguintes, só tinha o início, né? Eu tinha o sujeito e o verbo, faltava complementar com a profissão de cada um. Então, eu tinha he's a, she's a, he's a, they are, e aí eu completaria com a opção, né, de qual seria o trabalho que cada um exerce. Então, eu só iria completar, olhando aí as sombras de cada um, ok? Isso aqui também já fizemos, eu só estou revisando as atividades. 16, 17. Look. Agora sim, nessa página 17, nós finalmente trabalhamos as frases na forma interrogativa. Até então, a gente trabalhou muito a frase na afirmativa. She's a teacher, he's a doctor, they are pilots. Mas como que eu faço disso interrogativa? Pergunta, certo? Então, a gente vai voltar aqui para o slide, que é onde eu coloquei os 3 exemplos. Afirmativa, negativa e interrogativa, que é a perguntinha, ok? O livro ele vai trabalhar muito a forma negativa e afirmativa, as duas, diríamos assim, que são as estruturas que ele mais trabalha. Mas eu coloquei logo as 3 para você ficar logo atento, né, ao uso das 3 formas. Tanto a frase na sua forma afirmativa, na sua forma negativa e a frase na interrogativa, que é pergunta. Então, eu coloquei o primeiro exemplo assim, she's a teacher, ok? Como ficaria isso na forma negativa? She isn't a teacher or she's not a teacher, ok? Eu posso passar o verbo to be para a forma negativa dessa forma ou dessa, tá? Posso colocar isn't, que é a famosa forma abreviada, ou eu posso colocar ele na sua forma completa, na sua forma original, que é is not a teacher.
O livro ele trabalha muito a forma abreviada, a forma curta. She isn't. Aí eu não preciso colocar not de novo, porque ele já está junto do is, então eu não preciso mais colocar esse not depois. Fica she isn't a teacher. E a question, a pergunta, is she a teacher? Eu passo o verbo to be para frente e coloco o sujeito, e aí sim eu faço o complemento da minha pergunta. Is she a teacher? Ok? Esse primeiro exemplo foi usado com sujeito ela, she. O segundo exemplo, eu vou trabalhar o quê? O plural. Sorry, eu risquei muito aqui. É só para mostrar para vocês. They are pilots. Eles são o quê? Pilotos. They are not pilots. Eles não são pilotos. Ou they aren't pilots. Eles não são pilotos. Eu posso usar tanto a forma curta, they aren't pilots, ou eu posso usar a forma completa, they are not pilots. Ok? Esse também é um exemplo usando o plural. E assim vem a question, passa o verbo to be para frente. Are they pilots? Ok? Is she a teacher? Are they pilots? E aí eu trabalhei o quê? As duas formas, né? No singular e outra no plural, ok? Essa também foi um exemplo que a gente colocou para poder fazer essa página 17, onde ele pedia para você ler o diálogo onde tem as duas girls conversando, e ele trabalhava isso, né? A pergunta e resposta. E aí vem a question 14. What do you want to be when you grow up? O que você quer ser quando crescer? Eu duvido que você ainda não parou assim e disse, meu Deus, o que eu vou fazer quando eu terminar meus estudos e ir para a faculdade? Vocês já pensaram no curso que vocês querem exercer futuramente? Querem ser médicos, doctors, dentist, lawyer? Vão logo pensando, hein? O que vocês querem ser futuramente? Very good, guys. Agora a gente vai para page 18. Look and color right answers. Observe as imagens e pinte as respostas corretas. Essa foi uma atividade bem simples, na verdade. Você só teria que marcar qual seria a resposta correta. Observa a pergunta, observa a imagem. O livro trabalha muito com imagem, então você sempre tem que olhar para as imagens para poder marcar o que seria correto daqui. Ok? A page 18 também já está ok. Sorry. Page 19, write the answers. Escreva as respostas para as perguntas. Bom, esse aqui sim, ele trabalha muito parecido com esse nosso slide aqui, que eu coloquei para vocês. Porque é onde vocês vão responder. Não usando só o exemplo que eu coloquei aqui, mas outros. Então, você vai ver que tem pergunta envolvendo ela, ele, certo? Então, você vai ver qual desses daqui dá para trabalhar a resposta positiva ou a resposta negativa. Exemplo, a letra A, da página 19, tá? 19. Letter A. Is he a police officer? Bom, olhando, ele não é um policial. O que ele é? Um firefighter. Então, na resposta, eu vou responder assim. No, he isn't. Não, ele não é um police officer. E aí, eu coloco um ponto seguido e eu vou responder da forma correta. He's a firefighter. Ele é um bombeiro. Ok? A segunda, letter B. Is she a dentist? No, she isn't. Não, ela não é. Ela não é. O que ela é? She's a chef. Ela é uma chef. Letter C. Is he a computer programmer? Yes, he is. E esse fica somente essa resposta. Yes, he is. É a resposta curta. Porque realmente ele é um computer programmer. Letter D. Is she a doctor? Olhando a imagem, sim, ela é. Yes, she is. Não preciso mais complementar. Se ela é o que realmente a pergunta, né, eu vou confirmar. Yes, she is. Letter E. Is he a chef? Olhei a imagem. Não, ele não é um chefe. Ele é um quê? Ele é um médico. No, he isn't. He's a doctor. E aí eu faço o complemento da minha frase. He's a doctor. Então eu coloco a forma negativa e logo em seguida eu coloco o que realmente ele exerce. Qual é o trabalho dele mesmo, profissão. Ok? A page 19 também já está ok, nós já concluímos. E aí finalizamos essa parte do primeiro bimestre. Claro,
se você não fez a aula passada, nós fizemos a revisão no livro. A revisão do livro fica na página 67, onde essa revisão ela vai trabalhar todos os assuntos que nós trabalhamos aí no primeiro bimestre. Então, esse é um exercício muito importante para vocês fazerem, guys. É onde você vai ver o que você realmente absorveu aí durante o nosso primeiro bimestre. O que você conseguiu aprender. Então, é onde ele vai envolver um pouco de tudo. Números, cores, W8 Quest, profissão, as frases. Então, é por isso que você tem que fazer. A revisão é da página 67, 68, 69 e 70, certo? São 2 páginas, frente e verso cada uma, ok? São atividades que você precisa fazer e tirar possíveis dúvidas. Hoje a gente finaliza por aqui. Se você tiver alguma dúvida, vocês podem mandar mensagem no privado, ok? Que eu estarei esclarecendo as possíveis dúvidas de vocês. Ok, guys? Here my kiss, my hug, and God bless you. Bye.